De Deus de Arapiraca, na paz do Senhor Jesus. Aproveito que estamos em pé, pegue a Bíblia, Gênesis capítulo 41, versos 50 ao 52. Uma palavra que Deus colocou no meu coração desde a semana passada e ela está queimando no meu coração. Quero, nesta oportunidade, louvar a Deus pela confiança e a responsabilidade que nos é confiada através do reverendo pastor Wilton Padilha, que está em viagem no exterior e nos confia o púlpito desta igreja. Aproveito esta oportunidade para saudar os meus pastores aqui da cidade de Arapiraca, pastor João Francisco, pastor Francisco Avelino, pastor Oslair e pastor Edson. Saudando esses pastores, eu quero saudar a todos os meus pastores à minha retaguarda, entendendo que estamos aqui apenas como servos, não é? Aleluia, para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Rogo as orações de vocês em nosso favor. Feliz em estar aqui acompanhado do departamento de Deões, né, o departamento mais bonito do estado de Alagoas. É lá da cidade de Feira Grande e já adoraram ao Senhor. O regente é meu filho, o diácono Jefter, né, esse jovem mais bonito também aqui da igreja. Levanta a mão aí, Jefter, para o povo ver. Glória a Deus, Deus abençoe. E é um prazer. Sem mais delongas, vamos ler com a participação da igreja. Eu pedi permissão ao pastor Oslair para que o pastor Luciano me auxilie na leitura do texto sagrado. Ele vai me ajudar juntamente com a igreja no momento da leitura, tá bom? Então Gênesis 41, 50 a 52, vocês encontraram, repita comigo. E chamou José o nome do primeiro, diga bem forte, Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Diga bem forte. O nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Por bondade, tome os vossos assentos. Feliz em ver aqui a família do pastor Melk. Eu percebi que a regente é sua filha. Ele está lá no Riacho, na Bahia, onde eu comecei em 2010. E o seu filho também, que estava ali atrás, mas me parece que se ausentou. Cadê a filha do pastor Melk? Muito bem, Deus abençoe, prazer. Mamônica também, que está aqui nessa noite, uma amiga nossa de muitos anos. Queridos, sem mais delongas, repita comigo nessa noite. Esquecer para crescer. Então diga para quem está do seu lado, só haverá crescimento quando aprendermos a esquecer. Então, eu quero nessa noite trazer à memória o texto que foi lido em Gênesis 41, versos 50 a 52, que para entendermos, precisamos voltar aos capítulos anteriores do livro de Gênesis. E eu quero, com a ajuda do pastor Luciano e desta igreja, meditar com vocês a partir de Gênesis capítulo de número 37. Gênesis capítulo de número 37, verso de número 3. Eu gostaria de trazer à memória de todos nós um pouco dos traumas da vida de José. Ou seja, eu gostaria de considerar a vida de José, sua adolescência e a sua juventude. Porém, foram dias de muitas complicações e de muitos traumas. E para iniciarmos, eu preciso dizer que em Gênesis 37, verso 3, José foi vítima da preferência paternal. Por favor, pastor Luciano e a igreja, pode ler Gênesis 37, verso 3. Como é que diz? 1, 2, 3. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aqui observamos José no meio dos seus irmãos, no convívio familiar, dentro da sua casa, recebendo o carinho, recebendo a atenção, recebendo a escolha preferencialmente do seu pai, de maneira que o pai o destaca dentro daquela casa, dando a ele uma túnica de várias cores. Ora, uma túnica já seria algo muito honroso, recebendo, ouvindo de seu pai, de alguém que José o amava. Imagine receber uma túnica de várias cores. E a partir de então José passa a ser vítima da preferência paternal. Por quê? Ninguém pede para ter o amor de ninguém. Ninguém pede para ser escolhido por ninguém.
E José era o filho amado de Jacó, pois era o filho da sua velhice. E a partir de então, José começa a se destacar ainda na sua adolescência, ainda na sua infância. E eu conjecturo nessa noite, porque eu quero entender que todas as vezes que ele caminhava dentro de casa, se a túnica já chamava a atenção, imagine uma túnica colorida, uma túnica de várias cores. E é o primeiro detalhe que nós vamos observar. Em segundo lugar, José foi objeto de ódio dos seus irmãos. Repitam comigo: José foi objeto de ódio dos seus irmãos. Gênesis 37, versículo 4, pastor Luciano e a igreja pode ler como é que diz? E vendo, vamos lá, Gênesis 37. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aqui nós observamos que não havia mais harmonia na casa de José. Todas as vezes que ele queria abraçar a Rubens, ajudar a Dan, a Naftali e a todos os seus irmãos, ele não conseguia, porque os seus irmãos passaram a o odiar, sem que ele fizesse absolutamente nada. Não foi ele que pediu a túnica, não foi ele que pediu o amor do pai, não foi ele que se destacou porque quis se destacar. Apenas o pai o amou, apenas o pai o escolheu, apenas o pai o abençoou. E eu já queria que nessa noite você dissesse para a pessoa que está do teu lado: que culpa tenho eu se Jesus gosta de mim? Melhore a fala, diga: que culpa temos nós se o Senhor nos escolheu nessa noite? Que culpa temos nessa noite se o Senhor decidiu nos dar uma roupa nova, uma veste nova? Oh, glória a Deus! E aí nós precisamos entender que José foi objeto de ódio dos seus irmãos, por causa da túnica, por causa dos sonhos, por causa do amor de seu pai. Mas eu gostaria de ler ainda Gênesis 37, verso 5. Ele foi objeto de inveja também espiritual, só porque Deus o escolheu para se revelar. Aqui nós percebemos Deus o abençoando dentro da sua casa, através do amor do seu pai, e através daquilo que a cada dia ou em que cada momento ele se destacava. Mas percebemos agora que não é o pai da terra, mas é o pai do céu, que decidiu escolher José para se revelar para José. Tem coisas que acontecem no âmbito material, tem coisas que acontecem diante dos nossos olhos, mas tem coisas que só os céus podem revelar para nós. E eu gostaria que você lesse comigo Gênesis 37, versículo 5. Vamos ler juntos, pastor Luciano, por favor. Gênesis 37, verso 5, a igreja e o pastor, como é que diz? Sonhou também José um sonho, aleluia, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Se José era uma adolescente e havia sonhado, e quem é que não se lembra do sacerdote Eli, de Samuel na casa de Eli? E a Bíblia diz que ele escuta uma voz a primeira vez, ele acorda, vai até o sacerdote: o Senhor me chamou. Ele levanta-se pela segunda vez, porque ele ouve a voz a segunda vez, e ele vai ao sacerdote e diz: o Senhor me chamou. Mas na terceira vez que ele levanta e acorda, e eu quero aqui fazer vocês entender que quando a gente é imaturo, que quando a gente é inexperiente, nós procuramos entender ou nos aconselharmos diante de pessoas mais experientes do que nós. E José, assim como Samuel, foi na terceira vez ao sacerdote Eli, e quando ele diz: o Senhor me chamou, o sacerdote, na sua experiência, se volta para Samuel e diz: olha, quando a voz te chamar mais uma vez, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Era Deus chamando a Samuel naquela ocasião. E agora José está enfrentando a mesma realidade. Na sua imaturidade ele tem sonhos, ele tem revelações, ele vê o sol, ele vê a lua, ele vê as estrelas, ele vê os molhos. E eu tenho dito por onde eu tenho passado que Deus fala com o homem na linguagem do homem. Se o homem é pedreiro, Deus não vai falar com ele a respeito, glória a Deus, de agricultura. Se o homem é agricultor, Deus não vai falar com ele a respeito
respeito de alvenaria. Se o homem é pedagogo, pedreiro, se o homem é professor, Deus não vai falar com ele a respeito de agricultura ou de alvenaria, mas dentro da pedagogia, dentro da metodologia, dentro da didática, para a sua aula, para o seu ensino. E agora Deus estava se revelando para José dentro da linguagem da agricultura, pois José e os povos antigos eram nômades e eles precisavam, eles viviam da agricultura. E agora Deus estava mostrando para eles o sol, estava mostrando para ele a lua, o Senhor estava mostrando para ele as estrelas. Quem é que não se lembra que há 20 anos atrás, quem estava na roça media o tempo pela sombra do sol, e quando o sol ia declinando, a gente ia dizendo: são 3 horas, são 4 horas, são 17 horas, louvado seja o nome do Senhor, é hora de pararmos. E Deus está se revelando para José dizendo: olha, o sol, a lua e as estrelas, elas vão começar a se prostrar, mas os molhos também se prostrarão, e um molho vai se destacar. E José está vendo tudo aquilo e corre para contar, para pedir uma orientação aos seus irmãos, que eram mais velhos, que eram mais experientes do que José. Mas a resposta não foi a esperada, o conselho não foi o que José esperava. Pois bem, eles o odiavam ainda mais, porque dentro da experiência deles, eles sabiam que Deus tinha algo com José, eles sabiam que Deus havia escolhido a José. E eu quero ainda, meus amados irmãos, trazer outro trauma, outra situação dentro da casa de José, que está em Gênesis 37, versículo 18. Gênesis capítulo 37, versículo 18. Por que, pastor, nós estamos vendo versículos? Porque nós estamos lendo, meditando, refletindo acerca dos traumas de José, para a gente entender que há um tempo novo de Deus para as nossas vidas nessa noite, que há um tempo novo de Deus para esta igreja na cidade de Arapiraca, porque há um tempo novo de Deus para as pessoas que estão aqui, que ainda não são evangélicas, mas que nessa noite chegaram na casa de oração certa, chegaram em Betel, e isto aqui é casa de Deus, e esta é a porta dos céus nessa noite. Vamos ler Gênesis 37, versículo 18, está na Bíblia e está na tela, você pode ler. Pastor Luciano, por gentileza, como é que diz? 1, 2, 3. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Glória a Deus. Parece que tudo que José fazia dentro do seio familiar era quase que impossível viver pacificamente. Todas as vezes que José tentava se aproximar dos seus irmãos, e a coisa mais difícil dentro de uma família é a desunião, é a falta de afeto, de amor, de atenção, de carinho, de abraço. E José estava vivendo um momento de exclusão, um momento de desprezo, um momento que ele não entendia. Apesar de ser muito jovem, muito adolescente, tentava se aproximar, tentava fazer amizades, tentava auxiliar o trabalho braçal dos seus irmãos, mas todas as vezes que José se aproximava, os seus irmãos faziam de alguma maneira com que ele se afastasse, ou com que ele se entristecesse. E olha o versículo de número, glória a Deus, 19, pastor Luciano, eu quero que a igreja leia comigo, capítulo 37, versículo 19, como é que diz? E disseram uns aos outros: aleluia! Eis lá vem o sonhador mor. Ou seja, lá vem aquele que tem sonhos, lá vem aquele que tem projetos, lá vem aquele que disse que Deus o exaltaria, que ele seria maior do que nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu já quero abrir um parêntese para dizer: ninguém deita e dorme e sonha os sonhos de Deus porque quer. Ninguém vem para o culto e pede para Deus usar o profeta na direção dele porque quer. Ninguém sai de casa dizendo assim: olha, hoje eu vou para o culto e eu vou sonhar que vou amanhecer governador, que vou amanhecer pastor, que vou amanhecer dono de uma grande empresa. Eu vim te dizer nessa noite que quando Deus decide abençoar alguém, ele simplesmente olha para esse alguém e se revela para esse alguém, e faz promessa a esse alguém, e dá vestes novas a esse alguém. E não importa alguém querer impedir as promessas de Deus nas nossas vidas, porque aquilo que Deus decidiu fazer a nosso respeito, ele vai fazer. Aquilo que Deus determinou
para a tua casa, para a tua vida, para a tua família nessa noite, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Se alguém quiser, Ele vai cumprir. E se alguém não quiser, Ele vai cumprir também, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. E quando José aparece, eles dizem o seguinte: olha aí, lá vem o sonhador mor. Eles apelidam a José e tem um plano maléfico. Capítulo de número 37, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que os irmãos estão maquinando. Todas as vezes que José tentava se aproximar, os irmãos maquinavam o mal, mas agora eles chegaram ao limite da maldade. Capítulo 37, versículo 20. Como é que diz? 1, 2, 3. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Veja que todo o ódio deles era por causa da revelação, era por causa da promessa, era por causa da túnica, e daqui a pouco nós vamos perceber isso. Mas no versículo de número 21, e ouvindo Rubens, livrou das mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Verso 22 diz: também lhes disse Rubens: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-los a seu pai. A Bíblia diz que um dos irmãos teve uma ideia, um dos seus irmãos deu uma palavra diferente. Alguns diziam: matemo-lo, outro dizia: é verdade. Alguém dizia: chegou o momento, é hora realmente de sepultá-lo. Mas Deus levantou a boca de Rubens para dizer: ele é nosso irmão, não precisa fazer isso com ele. E eu quero que você levante uma de suas mãos, porque eu estou recebendo uma revelação dos céus. Com as mãos levantadas, repita comigo: Deus sempre usará a boca de alguém para dar o livramento que você precisa. Vai, diga: Deus sempre usará a boca de alguém para dar o livramento que você menos espera. Deus sempre levantará alguém para dar uma palavra ao seu favor. Deus sempre levantará alguém para dizer algo a teu respeito, porque Deus está dizendo: não morre enquanto a promessa não se cumprir. Não desista enquanto a promessa não se concretizar. Nada vai acontecer enquanto Deus não cumpriu o que se revelou para você e para a sua vida e sua casa e família. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero que você repita comigo bem forte nessa noite. Diga bem forte nessa noite: nós não podemos ter uma vida abençoada no presente. Nós não podemos ter uma vida abençoada. Diga forte: não podemos ter uma vida abençoada no presente. Não podemos ter uma vida abençoada no presente. Enquanto não suportarmos os traumas do passado. Enquanto não suportarmos os traumas do passado. Vejamos mais alguns detalhes do capítulo 37 e do versículo de número 24. E eu quero que o pastor me ajude a ler juntamente com a igreja. Glória. Versos 23 e 24. Por favor, pastor e a igreja, pode ler. Está na tela e está na Bíblia. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, aleluia, tiraram a José a sua túnica. Oh, glória. A túnica de várias cores. Segura, pastor. Quando José apareceu, primeira coisa que eles tiraram foi o quê? E eu disse esses dias lá em Tobias Barreto, Sergipe, que eles, por favor, pastor Edson, o senhor me ajuda a pregar? Fique em pé aí, por favor. Eles não tiraram a túnica com elegância. Eles não tiraram a túnica com educação. Se eles estavam com ódio de José, cada um pegou nas vestes e rasgou. Orebaia. Eles não tiraram a túnica pedindo a José que levantassem as mãos. E eu quero que você me ajude a pregar. Por favor, pastor, pode sentar, muito obrigado. Eles simplesmente começaram a rasgar a túnica, porque o ódio era dos sonhos e da veste. E eu fico pensando comigo nessa noite que José está despido, e que vergonha estar nu diante dos seus irmãos. Aleluia. 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 Versículo de número 24. Como é que diz, pastor? Como é que diz, igreja? Depois de rasgar a túnica,
lançam ele sem vestes dentro de uma cisterna. Lê, pastor, por favor, como é que diz? E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia. Mas vale lembrar que se era deserto, ou estava muito quente ou estava muito frio. E o Espírito Santo é terrível, porque o escritor diz que a cisterna estava, não havia água. Imagine se José estivesse sendo lançado naquela cisterna com água, daria hipotermia, porque ele estava sem as suas vestes. Mas a intenção dos homens era matá-lo, mas a intenção de Deus era preservá-lo. A intenção dos irmãos era acabar com ele, mas a intenção de Deus era preparar a ele. Oh, aleluia! Meus amados irmãos, ainda há tempo. Versículo de número 25. Por favor, pastor, e a igreja pode ler, como é que diz? Depois assentaram-se a comer pão. E levantaram os seus olhos. Segure aí, pastor. Disse que enquanto José estava na cova, eles estavam comendo o quê? Sem veste, sem túnica, talvez com hipotermia ou com frio, ou quem sabe muito superaquecido. Enquanto seus irmãos estavam na mesa, sentado e comendo, parecia que ele não era ninguém, parecia que ele não era nada. Me ajude a pregar, e vamos imaginar que da cova ele dizia: socorre-me, por que estão fazendo isso comigo? Talvez ele gritava, talvez ele chorava, ou talvez ele se debatia para sair da cova, para correr para os braços do pai, enquanto os seus irmãos comiam. Eu vou repetir: enquanto os seus irmãos comiam. Enquanto os seus irmãos comiam. E aí no versículo de número 26, Deus não vai usar mais o Rubens, mas Deus vai usar um outro irmão, que também era seu irmão, por nome de Judá. Capítulo de número 26, como é que diz? Pode ler, 1, 2, 3. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Versículo que se segue. Vinde, pode ler. Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas. Aleluia. E não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Coloque a mão no ombro de alguém e diga assim mais uma vez: Deus vai usar alguém para dar uma palavra a teu respeito. Desta vez vai te tirar da cova, você não morre. Aleluia. Desta vez você não morre, porque Deus vai usar a outra pessoa. Desta vez você não morre, porque Deus vai dar livramento através de outra boca que você menos espera. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo 28 disse que José foi vendido por 20 moedas de prata. Mas no capítulo 37, do versículo 31, eu quero adiantar, porque eu quero chegar no tema, eu quero chegar na mensagem. Capítulo 37, pastor, versículo de número 31, por gentileza, leiamos, pois, como é que diz? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito. E o que? E tingiram a túnica no sangue. Continue 32 com a igreja, como é que diz? E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Diga comigo: calúnia. Diga mais forte: quando não pode matar a carne, tentam arrancar a túnica e manchar de sangue. Está fraco, diga: quando não conseguem matar a carne, tentam dizer que você está morto. Tentam espalhar notícias que você não prega mais, não canta mais, não profetiza mais, não ora mais, não se levanta mais. Mas eu quero dizer nessa noite que quem te prometeu foi Deus. Ai, Orebaia, está chegando do céu aqui nessa noite, e a última palavra quem dá é Ele. Alguém pode até fazer arrumadinho para tentar dizer que você
você morreu, papai está no trono dizendo: ele ainda é meu e está debaixo da minha potente mão. Mas bora caminhar mais um pouquinho. Versículo de número 33. A Bíblia diz que quando eles levam a túnica, o seu pai conhece e diz: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Oh, aleluia! Mas, meus amados irmãos, para ganharmos tempo nessa noite, repita comigo bem forte: esquecendo para crescer. Diga mais forte: esquecendo para crescer. Então diga mais forte comigo nessa noite: os traumas do meu passado são como uma página rasurada que precisa ser virada. Só haverá crescimento físico, financeiro, espiritual, ministerial, se houver perdão, se houver maturidade, se houver capacidade de olhar nos olhos de quem lhe feriu e dizer: já está perdoado e tudo já está resolvido. Em que posso servi-lo? Em que posso ajudá-lo? Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, nessa noite leiamos, pois, então agora Gênesis capítulo de número 45. E agora nós vamos entender tudo do capítulo de número 37. Com a Bíblia na mão e na tela, você lê comigo nessa noite. 45, versículo 1. Os anos se passaram. Todo mundo sabe que José foi parar na casa de Potifar. Da casa de Potifar ele foi perseguido pela mulher de Potifar. Lá ele foi caluniado pela mulher. Ele não deitou-se com ela, e depois ela o calunia, dizendo ao seu marido que José o tenta deitar-se com ela. Potifar lança ele na prisão, e lá na prisão ele passa um período longo. Ele tem revelações através do copeiro e do padeiro. Um sai, outro fica. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém morre, mas o outro permanece no trono. Os anos se passam, Faraó se perturba. Ele tem sonhos de vacas magras, ele tem sonho de espigas magras, ele tem sonho de espigas gordas, ele tem sonho de espigas magras. E a Bíblia vai dizer que ele manda chamar todos que estavam no reino para decifrar, para dizer, para revelar. E não há ninguém no reino que interprete os sonhos de Faraó. Mas a Bíblia diz que alguém que recebeu revelação na prisão diz assim: dos meus pecados lembro-me hoje. Há um moço na prisão, há alguém na prisão que revelou os meus sonhos, e por isso estou vivo aqui diante de Vossa Excelência. Faraó manda chamar José, e quando José chega, e vocês já sabem a história, Faraó decide então abençoar a José, tirar o anel do seu dedo e colocar a autoridade maior sobre José, a ponto que José se torna o governador, aleluia, do Egito. E é daí então, no capítulo de número 45 nós estamos. E para ganhar tempo eu quero que vocês leiam comigo o verso 1. Como é que diz? 1, 2, 3. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Continue. E clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Versículo de número 2, como é que diz? E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Continue. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Espera aí. E disse José quem? Aqueles que rasgaram a túnica, aqueles que salpicaram com o sangue do cabrito, aqueles que o apelidaram dizendo: lá vem o sonhador mor, aqueles que o odiaram por causa das revelações celestiais, aqueles que tentaram matar e até o venderam como moeda de troca. Levante a mão para o céu que lá vem uma palavra quentinha. Diga comigo: Deus nunca vai me exaltar para que eu possa me vingar. Diga mais forte: Deus nunca vai me abençoar para que eu possa humilhar alguém. Coloque essa mão no ombro de alguém e diga assim: se está esperando a glória, se está esperando a vitória,
se prepara para descer mais um degrau. Aleluia. Se está esperando Deus cumprir a promessa, Ele vai cumprir. Agora não é para você fazer injustiça, é para você fazer justiça, é para você abençoar, é para você estender a mão, é para você dar a alguém o que alguém nunca lhe deu. Bora lá, tá ficando bom. Continue, pastor Luciano, capítulo 45, glória a Deus. Ele disse: aleluia. Eu sou José. Eu sou José. Quem? Vive ainda meu pai? Eita. E seus irmãos não lhe puderam responder. Olhe para mim, irmão. Sabe quando alguém faz uma maldade e Deus faz a roda girar e colocar aquela pessoa na tua mão? É porque hoje não dá tempo. Mas se desse, eu ia contar 5 minutinhos do que eu já passei como obreiro, como crente, como servo. Mas eu acho que eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que eu já fui chamado de palhaço, de animador de plateia. Eu já fui chamado de bobo da corte da Assembleia de Deus, lá da Rua São Francisco, na cidade de Paulo Afonso, por alguém que era muito grande. Não vou citar nomes, porque está sendo transmitido para o estado, para o Brasil, para o mundo. Mas alguém disse assim: você é um palhaço. No púlpito, no altar, em plena rua, na cidade de Santa Brígida, na Bahia. Você é um palhaço, você é um animador de plateia, você é um moleque, você é um menino. Você não cresce, você não passa disso, você não vai ser nada, você não é ninguém. E eu baixei minha cabeça, fechei os meus olhos. Deus disse: não fale, não se levante, não chore, não diga nada, aguente. E quando o obreiro, o pastor, terminou de pregar a mensagem, o Espírito Santo disse: agora vá até a ele, dê um abraço nele, agradeça a ele pelo ensinamento, faça o que eu estou lhe mandando agora. E eu me levantei, fui até a ele, abracei e disse: meu pastor, muito agradecido pelo ensinamento que o Senhor me deu aqui nessa noite. E ele disse: Deus te abençoe. E quando eu saí dali, eu estava com o departamento de jovens da minha cidade, na época visitando esta cidade, cantando. Mas só foi o tempo de eu pisar no degrau do ônibus para dar o primeiro grito e derramar a primeira lágrima. Quando eu pisei no degrau do ônibus, eu dei um grito: vim chorando de Santa Brígida, tá lá, os meninos são de lá, a filha do pastor Mel que é de lá, tem família lá nessa cidade na Bahia. E eu vim chorando de Santa Brígida, Paulo Afonso, com o coração angustiado. Os anos passam, esse pastor já não estava mais no nosso ministério, mas foi um grande pastor em Alagoas. E eu estava escalado pelo pastor para para realizar uma cerimônia fúnebre. E quando eu chego naquele povoado, na cidade de Paulo Afonso, quem está? Esse pastor que há anos atrás havia dito tudo isso que eu já disse aqui para a igreja. E quando eu cheguei, que olhei para ele, agora na posição de autoridade, porque a roda gira. Diga para quem está do teu lado: a roda gira. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Diga. A fila, Deus inverte a posição. Quem está atrás vai para frente, quem está na frente vai para trás. Diga para quem está do teu lado: se prepara. Agora não é para você se vingar, não é para você humilhar, não é para você pisar, não é para você achar que cresceu, não é para você achar que está grande. Aí quando eu cheguei no culto, eu disse: meu Deus, e agora? Este homem foi meu pastor há muitos anos, ele não estava mais no nosso ministério. Irmãos, estava uma dificuldade na cidade, uma polêmica, inclusive envolvendo o nome do saudoso pastor José Antônio, pastor Neco, e o nosso pastor da época. Irmãos, uma dificuldade tão grande. E eu disse: Deus, e agora o que é que eu faço? Eu dirijo o trabalho e desprezo o pastor? Deus disse: de maneira nenhuma, ele foi o seu pastor, você vai transferir o trabalho para ele. Eu disse: Deus, mas se eu transferir, o pastor que me autorizou vai me pegar depois, vai dizer: por que você fez isso? Aí a voz bradou: eu já lhe disse que é para passar a direção para ele. E eu disse: pastor fulano, a direção do culto, do trabalho está com vossa excelência. Ele ficou tão pasmado, ele ficou tão abismado com a minha atitude, que ele ficou: muito obrigado. Irmão, parecia que ele não pregava, ele ficou: muito obrigado. Porque quem fere esquece, mas quem é ferido lembra. Lê para mim, pastor Luciano, capítulo 45 e o versículo, o último verso, que diz assim: então lhe disse: eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora pois não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida
Deus me enviou. Coloca essa mão no ombro de alguém e diga assim: é para glorificar o nome do Senhor que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Tem gente que não entendeu, dá uma balançadazinha nele e diz assim: é para cumprir, aleluia, o propósito de Deus na tua vida, para abençoar, é para ajudar, é para estender a mão, é para fazer a diferença. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Pode dar glória que é de graça. Pode dar glória que é de graça. Pode dar glória que é de graça. Aleluia. Versículo de número 8. Glória a Deus. Pode ler, pastor. Capítulo 45, versículo 8. Como é que diz? Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Diga para quem está do teu lado: Deus cumpre promessas. Eita glória! Diga mais forte: Deus cumpre promessas. Aleluia! E eu vou cantar um corinho para você meditar comigo e chegar em Gênesis capítulo 41, versículos 50 a 52. Acredito sim. Levanta a mão. Acredito sim. O quê? Viver. Bora dizer mais uma vez. Acredito sim. Aleluia. Acredito. Levanta a tua mão para o céu. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em Deus viver. Para quem está do teu lado aí, diga: antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o velho. Tá fraco? Diga: antes de começar o capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Então diga para quem está do teu lado: bora virar a página, bora mudar o disco. Tem muita gente que foi traído, foi traída, mas fica todo o tempo dizendo: tal dia fulano me traiu. Tem muita gente que na vida foi perseguido, foi humilhado, mas quando pega o microfone diz assim: fulano me humilhou, fulano me pilou, fulano me traiu. Bora virar o disco nessa noite, bora mudar a página e bora escrever uma página nova. Cadê a mão de quem acredita que Deus vai escrever uma página nova? Aí vamos voltar para o capítulo de número 41 e o versículo de número 51 a 52. Levante uma de suas mãos e diga comigo assim: curados para curar. Então repita comigo: e a mudança que eu espero no outro começa comigo. Tá fraco? Diga: e a mudança que eu espero em casa, na igreja, no pastor, no casamento, no ministério. Bota a mão no peito e diga: começa comigo. Porque às vezes nós queremos que o outro mude, mas será que nós estamos curados? Será que nós estamos sarados? Ou será que nós estamos tocando na ferida? Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Só vai haver Efraim quando Manassés for gerado. Você não vai crescer com essa raiva. Você não vai crescer com essa ira. Você não vai crescer com esse sentimento de vingança. Você não vai crescer planejando mal. Aleluia. É, Brianás. Você não vai crescer com inveja do outro. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia.
Deus tem degrau, Deus tem promessa, Deus tem moeda, é leve como a sublinai, Deus tem ministério, Deus tem degrau da exaltação, Deus tem, agora a bênção de Deus que você espera, que você tanto almeja, primeiro precisa ser passada e preparada, primeiro você, Deus está trabalhando em você, porque a bênção já está na mão de Deus, Ele vai colocar a bênção a qualquer momento, quando você estiver preparado, quando Manassés for gerado, aí você vai olhar para os seus irmãos e vai dizer: Manassés, Aleluia! porque Deus me fez. Você vai conseguir, por favor, pastor Edson, você vai conseguir dar paz do Senhor a quem não fala com você, porque só dá paz quem tem paz. Você vai conseguir abraçar quem você não abraça, porque só dá amor. Me dá um abraço, pastor, quem tem amor. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite, pastor Oslaí. Bora levantar a mão para dar o melhor glória nessa noite, porque à medida que você glorifica, está sendo gerado Manassés. Vai, eu vou lhe dar um minuto, já estou terminando. Eu vou lhe dar um minuto para você dar o melhor glória, fechar os olhos, dar o melhor aleluia, porque Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: haverá um tempo novo, haverá um tempo de oportunidades, e eu quero profetizar aos pastores de Arapiraca: chegou um tempo novo de Deus para vocês, chegou o momento de Deus para esses obreiros e para esta cidade. Aproveita o tempo de Efraim. Aproveite o tempo de Efraim. Eu disse o pastor Oslaí que quarta passada eu tinha uma palavra de Deus para dizer para ele: pastor Oslaí, aproveite o tempo de Efraim. É chegado um tempo de crescimento para ti e para os teus. Aproveite cada oportunidade e se permita ser trabalhado pelo tempo de Manassés. Esqueça para crescer, esqueça para avançar, esqueça para subir no trono, esqueça para sentar na cadeira. Eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus. Bora levantar a mão e dar o melhor glória. Bora levantar a mão e dar o melhor glória. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui, irmãos. Estou vendo lágrimas e barulhos de línguas estranhas nessa noite. Mas vamos, antes de encerrar, leamos, pois, Filipenses. Põe na tela e eu quero que toda a igreja leia. Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 14. Aí em casa, você que me assiste, Deus também está trazendo o tempo de Manassés. É o tempo do esquecimento. É o tempo que você vai abraçar quem nunca lhe abraçou. É o tempo em que você vai amar quem sempre lhe odiou e sempre lhe aborreceu. Orebai, eu estou sentindo Deus falando com alguém em casa. Bendito seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 3 e versículo de número 13 a 14. Vamos ler. E eu pediria a permissão do pastor para colocar a igreja em pé, por favor. A igreja em pé, porque o horário não nos permite mais. Capítulo 3 e versículos 13 a 14. Leiamos, pois, pastor Luciano, com o senhor e com a igreja. Pode ler. Irmãos, eu ainda quero ver se dá para fazer um gesto. Aleluia. Quando ele falar assim, ó, avançando, tu vai dar um passo para frente assim, ó, se Glória puder. a Deus. Se não puder, tu vai bater o pé. E quando disser assim, para trás, tu vai fazer assim com a mão, ó. Vamos ensaiar? Vamos ensaiar nessa noite? Diga comigo, avançando. Para trás. Eita. Bora fazer, eu achei tão bonito nessa noite. Bora lá. Avançando. Para trás. Crente Manassés não precisa de retrovisor. É verdade. Quando eu saí daqui quarta-feira, eu disse uma história à minha esposa. E se eu não tivesse vivido e gerado Manassés, talvez na primeira oportunidade que eu subisse nesse altar, eu falaria muita besteira. E tem muita gente falando besteira no altar e conversando muito, porque não se permitiu sarar. Eu quero dizer que Jesus é o nosso Manassés. Ah, irmãos, hoje não dá tempo, mas eu já fui expulso da casa da minha mãe. Eu já morei dentro de uma garagem. Minha esposa estava grávida. Minha mãe disse fora da minha casa. Ela morava numa casa com 4 quartos. Espero que ela não esteja assistindo.
Ela não é crente ainda hoje. E eu estava cursando letras. E minha esposa estava grávida. E ela disse: fora da minha casa, você e essa criança que vai nascer, que é o diácono Jefter, há 21 anos passados. Nós pegamos as coisas da casa da minha mãe, coloquei em cima de uma trouxa, de um carrinho de mão, e fui para a esquina e disse: eu não posso ficar na casa que é dela, porque ela é a dona da casa, e ela está me expulsando da casa, e eu não posso ficar na casa, então eu vou dormir esta noite debaixo da ponte da cidade de Paulo Afonso, na entrada da ilha. E quando eu peguei as coisas, arrumei, saí na esquina com a minha esposa que estava gestante, que nós chegamos na esquina, lá vem um diácono da igreja. Eu era coordenador da mocidade em Paulo Afonso, passei 8 anos e meio trabalhando como coordenador. E inclusive, irmãos, estava tendo um congresso nesse período. E eu me recordo que quando eu botei as trouxas em cima e cheguei na esquina, lá vem o diácono Heraldo. Está indo para onde, irmão Gessé? Eu disse: estou indo para debaixo da ponte. Ele disse: está louco? Eu disse: não, minha mãe me expulsou de casa. Já acontece a história que eu acabei de contar aqui a vocês. E ele disse: vai não, vai para minha casa, eu vou falar com a minha esposa. E ele foi para casa, falou com a esposa dele. E a esposa disse: diga o irmão Gessé que vinha para cá. E eu disse: irmão, vai dar muito trabalho, não sou nada seu, vai incomodar. Não, venha para minha casa. E nós passamos um período de 1 ano naquela casa, mas eu fui morar dentro da garagem da casa dele. Eu só tomava banho uma vez por dia, e para fazer as necessidades fisiológicas eu usava uma tampa de descarga de esgoto que havia no beco do corredor. E meus amados irmãos, e minha mãe naquela casa grande, confortável, minha esposa gestante, grávida, dentro daquela casa de uma pessoa que a gente nem conhecia direito. E eu orei 3 vezes dentro daquela garagem que não tinha teto, não tinha piso, só tinha lama. Choveu 3 vezes, choveu a primeira vez, encheu de lama e eu estava de joelho, só chorando, não disse nada. Choveu a segunda vez, eu estava orando de joelho, não disse nada. Só não caía água em cima da cama da garagem onde eu estava deitado orando. Mas eu me lembro que na terceira oração, que eu estava de joelho e uma chuva muito forte, eu gritei: Deus! Eu casei para não pecar. Eu não sou um maconheiro, Senhor. Eu não sou um drogado. Eu só sou o teu servo. Aleluia. Me perdoe se estou murmurando nessa oração, mas eu não entendo porque uma mãe faz isso com o filho. Se até hoje não disse uma palavra que a ofendesse. Deus, o meu filho vai nascer e nós não temos para onde ir. E naquela noite, naquela tarde, Deus abriu os meus olhos e disse assim: tu vai ser pastor. Eu era um presbítero. Tu vai ser pastor. E me mostrou uma visão da cidade que eu seria pastor. Casa de um lado, casa de outro, a BR passando, os carros passando. E eu disse: Deus, eu não tenho nenhuma casa para morar. Eu não tenho nem onde cair morto. E o Senhor está me dizendo que eu vou ser pastor. Ele disse: vai. Eu vou lhe abençoar, eu vou lhe exaltar. Aí é brincadeira. E eu disse: não minta para mim, Senhor. Glória a Deus, Pai. É muita história, é muito testemunho, a hora não dá. Os anos se passaram, Deus preparou o terreno, construímos uma casa, a nossa casa própria. A casa caiu 5 vezes, Deus usou uma engenheira. E, irmão, foi tanta coisa. Mas pergunte: quando foi que minha mãe foi lá? A criança nasceu, ela não foi. Nós fomos morar dentro de um quartinho, saímos da garagem. A história é longa, mas eu quero dizer que todos os anos eu vou a Pernambuco visitar minha mãe. Coloca essa mão no ombro de quem está do teu lado e diga assim: todos os anos é preciso gerar Manassés. E quando olhar para as cicatrizes, é só como testemunho, é só como lembrança. Não, melhor essa fala aí. Quando olhar para as cicatrizes, Aleluia. é só como lembrança de um memorial do que Deus lhe permitiu passar para nascer Efraim. Vai. Irmão, hoje eu tenho casa, hoje eu tenho carro, hoje eu tenho família, hoje eu tenho moeda. Eu ainda hoje vou comer com o Osnaí, o pastor da igreja, um banquete. Levanta a mão para dar a baia, show. Eu vou lhe dar 1 minuto para você levantar a mão, abrir a boca e virar a página e mudar o disco. Eu não vou para Pernambuco para apontar os defeitos da minha mãe. Eu vou para Pernambuco para presenteá-la. Já hoje essa semana ela disse: me presta aí R$1.000.
Eu podia dizer, pra que se a senhora me expulsou de casa há tantos anos atrás? Eu disse, vou lhe mandar 500 e depois eu mando os outros 500. Aí eu disse, mas não é emprestado não, é seu. Dá glória, pelo amor de Deus, dá glória. Dá um glória mais forte na noite deste dia. Diga para quem está do teu lado, só chega Efraim se primeiro chegar Manassés. Coloca a mão no ombro de alguém e diga assim, tempo de esquecimento e tempo de crescimento. Bora ler o texto para a gente encerrar. Bora ler o texto para a gente encerrar. Aleluia. E eu ainda quero dizer uma frase. Levante a mão comigo e diga bem forte, não me procure mais no meu passado. Você não vai me encontrar mais lá. Você não vai me encontrar mais. Mão no ombro de alguém e diga, não me procure no passado. Não me procure no passado. Eu não estou mais lá. Eu não estou mais. Jeová já virou a página, Manassés já chegou e eu estou vivendo é o tempo de Efraim. Bora encerrar. Pastor Luciano, está na tela, está na Bíblia e está na boca do povo de Deus. Como é que diz? 1, 2, 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. O ensaio. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, para as que estão diante de mim. Cadê o irmão? Peraí, pastor, o povo não entendeu não. Esquecendo, aí. Bora. Aleluia. E avançando, como é? Para de olhar para trás, para de cantar. Glória a Jesus. Para de ficar dizendo aleluia. Ei, anabrachúria lá. Mas eu estou sentindo uma glória tão grande. Eu só vou terminar porque a hora está mandando. Agora nós vamos fazer bem bonito, pastor Luciano. Venha para cá, pastor. Glória a Jesus. Por favor, pastor, venha para cá. Bora ler. Com o pastor e fazendo o gesto. Bora lá. 1, 2, 3 e já. Vamos lá? Irmãos, enquanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço. Olha. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eita! Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Continua, pastor, 14. Faça o quê? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Aponta pra cima. Em Cristo Jesus. Dá o melhor glória pra gente terminar. Eu quero dizer esse senhorzinho que está na galeria. Aleluia. Leve vitória para casa, tá bom? Leve vitória. Deus está dizendo, estou colocando na sua mão vitória. Ele sabe a tua luta. Dá um abraço nele, varão. Dá um abraço nele. Dá leve como a sobrenai. Deus está abraçando a tua alma.